E é nesse momento que o ouro pode performar bem. Será que vai ser no fim do ano, o ano que vem? Acho que é mais essa possibilidade para mim é mais para o ano que vem, não agora. Então, a minha expectativa com o ouro ainda é de lateralização. Para mim, não é aquele ativo que vai brilhar no portfólio nesse ambiente. E tem muita incerteza no ar. E aí que me traz ao ponto de que, sim, se por um lado a gente precisa entender a trajetória das taxas reais para entender para onde vai o preço do ouro, é claro que também tem um outro componente que pode ser marginal, mas acho que tem relevância, que muitos investidores que tradicionalmente enxergaram no ouro aquele ativo de segurança, o porto seguro, começam a migrar, nem que seja marginalmente, para o Bitcoin também. É aquilo que eu digo que o Bitcoin é o ouro digital, é o ativo final, como eu falei naquela palestra, que eu coloco o link aqui em cima, onde, olhando as características do ouro, os seus atributos e por que o mundo valoriza o ouro há milênios, o Bitcoin tem muitas dessas mesmas propriedades, sem incorporar muitas das fraquezas do ouro, das vulnerabilidades, que é a materialidade, custo de estocagem, custo de transporte, o risco de ter que, em algum momento, usar uma contraparte para custodiar, para armazenar o seu ouro, e que é realmente um ativo físico. Claro que o ouro tem a seu favor milênios de história e de confiança dos indivíduos, mas do ponto de vista tecnológico, o Bitcoin sim é superior, e é por isso que sim, para mim, ele é o ouro digital, e muitos investidores estão enxergando esse potencial, e nessas últimas semanas, que o mercado está um pouco de lado, até em queda, o Bitcoin realmente tem performado muito bem. Esse vídeo não é para ser apenas de preço, porque preço de... Você sabe, né? A gente faz um vídeo sobre o preço do Bitcoin, dos criptoativos, 2 horas depois já mudou bastante o cenário, então o meu objetivo não é ficar falando de preço do Bitcoin nesse momento. Mas claro que tem tido uma boa performance, e isso até acaba surpreendendo aqueles que são mais céticos ou até pessimistas com o Bitcoin, porque ainda não entenderam como funciona a tecnologia. Que para mim esse é o grande atributo dele, como ele é uma rede resiliente, imutável, está provando mais uma vez no tempo exatamente esses pontos. E eu vou voltar a essa questão no fim do vídeo. Mas antes eu quero agora colocar dois pontos. Primeiro, um que é algo que sempre está no cenário e que, claro, para mim é um ponto de alerta, onde tá aqui, ó, o preço do Bitcoin chegou a 54.791 dólares. Até já que estamos falando de preço, ó, aqui temos no site da Bitso, o Bitcoin hoje chegou a 55.500 dólares quase, ultrapassou a média móvel de 200 dias, a de 50 dias também está lá em cima. Então, realmente, a performance nos últimos dias está bem relevante. Claro que para mim tem sempre um ponto de alerta, porque o Tether, que é aquela stablecoin, já tem 68 bilhões de dólares emitido, ou seja, segue aumentando. E da mesma forma, deixa eu botar em tela cheia aqui, a USDC, que é a stablecoin emitida pela Circle e pela Coinbase, que também já chega ali a 32,4 bilhões de dólares. Ou seja, apenas com essas duas aqui nós temos 100 bilhões de dólares emitidos e tem mais outras. Então é um mercado relevante. E para mim o dólar Tether é sempre esse foco e é um ponto de vulnerabilidade para o mercado como um todo, pelos motivos que eu já falei, eu vou colocar novamente o link aqui em cima. Mas falando de stablecoins, a gente teve recentemente foi no dia 28 de setembro, o Comitê de Serviços Financeiros no Senado americano, onde o Powell e a Janet Yellen, secretária do Tesouro, e o presidente do Fed, o Powell, estiveram lá fazendo testemunhos e respondendo perguntas. E o Powell respondeu uma pergunta bem interessante sobre se o Bitcoin será proibido, se eles pretendem proibir o Bitcoin. Então, deixa eu botar aqui a resposta dele e aí depois volta para mim. Deixa eu botar aqui o vídeo no ponto certo. Agora sim, vamos lá. So, Mr. Chairman, as a matter of policy, is it your intention to ban or limit the use of cryptocurrencies like we're seeing in China? No, and I immediately realized I had misspoken there. I didn't mean that take the word cryptocurrency out of that sentence, and I would say it's fairly widely understood that central bank digital currencies could perform could make but no intention to ban. Less. No intention to ban. No intention to ban them, but they're the stable coins are like money market funds. They're like bank deposits, but they're to some extent outside the regulatory perimeter, and it's appropriate that they be regulated. Same activity, same regulation. Thank you. I yield back.
Ou seja, aqui o Paulo diz que eles não têm nenhuma intenção de banir criptomoedas, mas que sim, no caso de stablecoins, como elas funcionam como se fossem instituições financeiras, depositárias ou fundos de liquidez de curto prazo, os chamados money market funds, eles precisam adotar a regulação para esses players, e acho que isso vai vir à cena logo mais adiante. E claro que nesse momento isso pode ter um impacto no mercado, dependendo do que vier, especialmente se impactar negativamente stablecoins como a dólar Tether. Então, isso é apenas um ponto de interrogação que eu coloco no curto prazo para o Bitcoin. Mas claro que quando a gente entende o longo prazo, para mim o ponto mais importante de todos é a própria resiliência da rede, o quão saudável está a rede. E uma das métricas para isso é justamente a força computacional, que claro, muita gente diz que é um problema pelo consumo de energia, para mim não é problema algum, também já fiz vídeo sobre isso, vou colocar o link aqui em cima. Mas o que a gente viu é, nesses últimos meses, tivemos várias notícias bem negativas, inclusive a proibição de mineração na China, e dessa vez não era apenas rumor, boato, era realmente, ela aconteceu, várias províncias expulsaram a mineração da China, e acabou acontecendo uma grande migração da força computacional para fora da China. E no curto prazo, isso teve um impacto enorme na rede, onde a força computacional investida caiu demais e caiu abruptamente. E naquele momento, muita gente dizia, olha, isso é o calcanhar de Aquiles da rede, agora ela vai entrar em colapso porque vai ficar muito lenta, o custo está muito alto, então não vai conseguir adiante, vai ser mais um fim, mais um obituário decretado para o Bitcoin. E a verdade é que isso não aconteceu, pelos motivos do mecanismo de ajuste de dificuldade do sistema, que é uma das questões mais engenhosas da criação do Nakamoto. E o que a gente vê, deixa eu colocar aqui na tela, ó, primeiro eu vou botar aqui o hash rate, então, que de fato caiu bastante lá quando houve a proibição de mineração na China, vejam o tropeço que houve, e está recuperando. E como é que isso se traduz na dificuldade da mineração, que eu quero mostrar? Vou botar aqui, ó, difficulty last. Então aqui a gente tem a dificuldade, veja que do pico até o vale nos últimos meses, é praticamente metade o que caiu a dificuldade de mineração. Esse foi o maior ajuste para baixo da dificuldade de mineração no Bitcoin. Mas como a rede se autorregula, ela é autossustentável e sempre se ajusta para reequilibrar a rentabilidade dos mineradores, cai a dificuldade de mineração, em algum momento se reencontra essa lucratividade da mineração e ela volta a seguir o seu curso normalmente, e agora tem subido. E claro, com o aumento de preço, é mais um combustível para atrair força computacional para a rede, e isso significa segurança e resiliência. Essa, para mim, é a prova da ordem sem autoridade central. Isso que é a anarquia, e a anarquia, ela funciona. Isso não é caos, é ordem sem autoridade central. E é exatamente o que a rede simboliza. A rede